Dia para todos aqui, que Deus nos abençoe. E é uma alegria revê-los nesta manhã e ver também pessoas tão amadas do meu coração há tantos anos. E eu estou feliz, muito feliz. Aqui em Mateus, no capítulo 5, é um texto do Evangelho, mais do que conhecido por todos nós, que nos apresenta o conceito que Jesus tem do que felicidade possa ser num mundo caído como esse nosso. O que significa ser feliz na Terra? Ser feliz neste planeta de coisas maravilhosas. Todas essas que são as coisas maravilhosas são o resultado da criação, e tanto mais quanto a criação esteja e fique não alterada pela intervenção humana, mais maravilhosas e alentadoras e felizes são as coisas que o processo natural, fenomenológico da criação nos traz e nos serve, e a maior parte daquelas que significam angústias, dores, perplexidades, sofrimentos, espinhos na carne, agonias, são o produto das nossas interpretações equivocadas, das nossas ações malignas às vezes, das nossas motivações autocentradas, egóticas, narcisísticas, da nossa fome volúpia de poder, de posse, ou da nossa idolatria de prazer, de conquista, de fama, de nomeação da nossa existência sobre a ordinariedade das demais existências, ou ainda aquilo que se vincule a aquisições, a posses, ao poder de adquirir, ao poder de possuir, ao poder de marcar, de definir, de estabelecer coisas como tendo em nós a sua referência última nesta existência. É por essas coisas que se briga, são essas aquelas que se manifestam diante dos nossos sentidos como sendo os objetivos de busca da nossa realização, da nossa felicidade. Inclua nisto aí o pacote, o combo inevitável de, em sendo mulher, ter um marido, de preferência um bom provedor para casa, ou em sendo homem, ter uma mulher, de preferência uma boa provedora para casa, ou tendo filhos o suficientes para nos darem alegrias na volta do trabalho e não tantos que nos perturbem tanto e não nos deixem trabalhar. E que sejam suficientemente saudáveis para não nos impedirem de viajar. E que sejam meninos inteligentes o bastante para resolverem as coisas com os professores e com os apoiadores e não nos façam perguntas porque a gente chegou cansado em casa. Então, e assim se constitui o cenário da felicidade buscada por quase todos nós. Essa ambição, essa procura, e é essa também a grande frustração. A gente vê, e eu não faço outra coisa, o meu trabalho é ouvir pessoas perguntarem como serem felizes, desde que eu sou muito jovem. Sempre, quase sempre, quando a pergunta não é essa, as questões que são trazidas acabam terminando nessa ansiedade, ou nessa frustração, ou nessa ambição, ou praticamente, eu diria, nesse culto à felicidade, ou à busca dela, o que é absolutamente cultuado, é um grande ídolo existencial, essa
necessidade de encontro com aquilo que se chama de felicidade. O problema é que o que se chama de felicidade tem conceitos os mais diversos, sendo emitidos e propalados na história humana desde quase sempre. É claro que a nossa ideia de felicidade contemporânea é uma produção ocidental e, hoje em dia, já extremamente fundada nos conceitos da modernidade já passada e da pós-modernidade adentrada, onde nós estamos nesse limbo entre resíduos das ilusões passadas sobre felicidade no Ocidente e as novas buscas e perspectivas e alternativas de variedade existencial, o que caracterizaria a felicidade contemporânea. Mas o fato é que, se você vai para os conceitos mais antigos na história, por exemplo, para Zoroastro, aproximadamente 1.700 a 1.500 anos antes de Jesus, ou antes dele, se você chega a qualquer outro pensador do Oriente, o tema da felicidade está presente, de maneira muito mais módica, muito mais modesta, muito mais realista para a maioria deles, naquilo que diziam a respeito. Depois, com o passar do tempo, com a entrada da filosofia grega no processo, é que você começa a ver a felicidade ganhar os contornos cada vez mais hedônicos na maior parte dos veios filosóficos, com exceção de alguns poucos, como os estoicos, que trabalhavam com categorias de negação, pelo menos um veio do estoicismo, ou algumas outras filosofias de maior equilíbrio, como de natureza socrática ou platônica, que não davam essa ênfase desesperada no atolamento nos prazeres. Mas a maioria dos outros veios de percepção não conseguiam combinar felicidade sem que, no meio do processo, o sentimento de prazer, a subjetividade do arrebatamento prazeroso não se manifestasse no coração do ser humano, que então seria visitado por esse entusiasmo, por esse Deus do sentimento feliz no coração. No entanto, os gregos tiveram uma coisa boa a dizer que tinha a ver com o que permeava quase todas essas visões de significado e felicidade. É a palavra eudaimon, que significa bom espírito. Ou seja, quase todos os pensadores gregos diziam que felicidade era um objetivo impossível sem que o buscador não se munisse de um bom espírito, na busca do que estivesse pretendendo alcançar. Bom espírito, que é o que equivale ao que Jesus falou de bom ânimo. É um bom espírito, uma boa maneira de olhar, de ver. Só que ninguém, em lugar nenhum, chegou aonde Jesus chegou na perspectiva da afirmação do significado realista e esmagador, acachapante de felicidade. Se você vai para Siddhartha Gautama, para Buda, você tem que pensar em felicidade como alguma coisa que só lhe aconteceria mediante a negação de toda forma de emoção, de pessoalidade, de prazer e de desejo. Então, tudo que constitua esses elementos tem que ser anulado em nós para que, pela não busca, pela ausência do desejar, pela não manifestação de qualquer forma de conquista que possa ser uma remuneração externa ao ser, mas ao contrário, mergulhando num mundo cada vez mais de negações de desejos e de fuga e mesmo evasão
do que significasse o apelo que nos conectasse a paixões do lado de fora da vida. Sem que tudo isso não fosse abnegado, deixado, abandonado, diluído, não haveria a menor chance da serenidade quieta surgir no coração do buscador. Jesus, no entanto, quando fala de felicidade, não propõe que se tire da vida o elemento da alegria, nem do riso, nem da gargalhada, nem do prazer, nem do beijo, nem da dança, nem do vinho, nem do encontro, nem das bodas, nem da celebração por uma conquista, por uma coisa que se alcançou, principalmente dentro do coração, mas também fora, na contingência concreta da existência de todos nós. Quando você compara o que Jesus disse com praticamente todas as outras noções de felicidade, você vê que o que diferencia, sobretudo, o que Jesus falou das demais outras manifestações e conceitos a respeito, é que em Jesus a felicidade cabe na contingência de qualquer existência. Eu não tenho que subir um monte, eu não tenho que me tornar um monge, eu não tenho que me alienar do cotidiano, eu não tenho que assumir o celibato e nem tenho que me forçar a casar, eu não tenho que ter filhos e também não preciso não tê-los. Cabe em qualquer contingência da existência. Cabe tendo paz, cabe sendo-se órfão, cabe no ambiente, no mundo, daquele que consegue, que pode, que carrega poderes de determinação, tanto quanto cabe na existência daquele que está sempre sendo determinado por poderes maior do que aquele que ele possui. Portanto, na antiguidade, que é um mundo que cerca o Evangelho, que cerca Jesus, felicidade cabe no coração do homem que tenha e que possua, desde que ele carregue na alma os sentimentos da generosidade, da justiça, da verdade, da sinceridade, ele pode ter, pode possuir e encontrar felicidade. Tanto quanto pode se arruinar justamente por essas coisas, sem que no coração haja a contrapartida desses significados e valores que valem na vida. Ou, de um outro lado, isso pode acontecer na existência do escravo, que servia ao seu senhor, ou poderia caber na existência do marginalizado, e que não tivesse acesso a bens, a consumo, a posições, a coisa alguma, mas no coração dele caberia também. Só não caberia onde não houvesse esse bom espírito, esse bom ânimo, essa boa atitude, esse bom olhar. São os olhos, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu ser será luminoso. Se os teus olhos, a tua interpretação, o teu espírito, os códigos de compreensão em ti forem maus, então que infelicidade imensa e aturdidora será a tua. Quando a gente lê o texto que eu disse aqui de Mateus, no capítulo 5, o que se vê é isto. A palavra que Jesus usa para designar felicidade, a palavra que ele usa é aramaica, mas a que foi traduzida aqui para o Novo Testamento é uma palavra grega, makarios, que anda na mesma linha de eudaimon, de bom espírito, só que aqui tem uma especificidade maior, é espiritualmente feliz. Já designa esse bom espírito, que se torna um espírito feliz. Ou seja, Jesus diz que a felicidade cabe em qualquer contingência e conjuntura da existência, porque antes de tudo ela procede
de uma atitude espiritual, de um olhar espiritual, de uma autocompreensão espiritual. Por isso, para ele, o feliz é o Macários, é um ente espiritualmente iluminado. É uma pessoa que tomou decisões e dispõe-se a viver essas decisões, não importando a variação das circunstâncias e das conjunturas. Por isso é que ele diz que feliz é aquele que aprende sempre. Isso é felicidade. É não se sentir acabado, graças a Deus, não é, Marrom? Que diz que o Senhor começou a boa obra, mas está indo ainda, não é? Tem muita coisa para fazer. Feliz sejas tu. Seria trágico se você dissesse que aquele que começou a boa obra já completou na tua vida, não é? Aí era sinal de que você estava morto e liquidado, literalmente marrom e ferrado. Seria uma tragédia. Mas é continuar aberto, ser feliz, é continuar aprendendo, humilde de espírito. Esse indivíduo que tem humus no espírito. É daí que vem a palavra humildade, decorre de humus, de umidade, desse lugar acolhedor no chão da mente, no chão da alma, para receber as sementes de vida que continuam sendo semeadas. Esse indivíduo também tem esse humor do acolhimento. Todas essas palavras estão encadeadas e Jesus usa esse significado quando diz: feliz é esse que tem humus na mente, humus da alma, umidade na alma, humildade, ou seja, aberto para acolher o que é bom. Quem carrega esse espírito, não importa o quanto tenha ou o que tenha deixado de ter, as importâncias que a ele atribuam, ou nem tanto, se ele é objeto de aplausos ou é objeto de censuras, se o coração todavia está alinhado nesse desejo sereno de continuar aprendendo e dando razão à verdade que aprende, esse indivíduo inevitavelmente é o feliz do ponto de vista de Jesus. Bem-aventurados ou felizes, ele diz que são os que choram. Você veja como em Jesus felicidade não tem nada a ver com ausência de dor ou de desconforto que faça chorar, ou de perda que me leve ao pranto, ou da constatação da desistência de outros em relação a mim, e que me provoque comoções. Para Jesus, a felicidade não precisa da ausência da contrariedade. Como eu não me lembro quem foi que falou aqui, foi o Vavá, que na introdução de uma música mencionou isso. Tem gente que não pode sofrer uma contrariedade, não foi isso? E a Adriana e eu começamos a rir ali ao lado, porque a minha cunhada, a irmã dela mais velha, nos contou que ela conheceu uma pessoa, mais ou menos da nossa idade, mas já tem uns anos, era da nossa idade há uns 10 anos atrás. Então, aí conheceu essa pessoa e começaram a conversar, e um determinado dia eles marcaram para fazer alguma coisa, jogar uma carta, ir a um cinema, eu não me lembro o que era. E aí ela não poderia ir, surgiu um problema. Ela ligou para o rapaz, e com quem ela conversava sempre, adorava a conversa dele, uma conversa interessante, ela achava inteligente, ligou e disse: olha, fulano, desculpe, aconteceu uma emergência e a gente não vai poder encontrar, eu não vou conseguir fazer isso hoje. Aí ele falou: oh, fulana, eu sou um homem muito bom,
generoso, bem-humorado. Eu só tenho um problema: eu não posso ser contrariado. Aí, nenhuma contrariedade que aí me tira do sério. É o que mais ou menos a gente encontra por aí, um monte de gente feliz se não surgir contrariedade nenhuma. Agora, em Jesus, você não só é feliz apesar de chorar, mas o que se insinua aqui é que eventualmente você até é mais feliz quando chora, quando tem essa capacidade, quando tem essa percepção que leva ao choro verdadeiro, não à lamúria, quando tem essa emoção ainda viva em você, quando o cinismo não matou, não esmagou, não dessensibilizou, não cauterizou os nervos da emocionalidade no seu ser. Aí vem Jesus e diz: feliz é esse que não perdeu a capacidade de se emocionar com a vida, de chorar, de responder, de reagir, de se condoer, de se solidarizar, ou de, com imensa alegria, prantear a felicidade, o gáudio, a conquista de um outro, com as emoções do derrame. Jesus diz: esse que assim se mantém será emocional e espiritualmente feliz sempre. Ele prossegue e diz que felicidade, ou bem-aventurança, é carregar o poder do autocontimento, do autocontrole. Feliz é o que tem autocontrole. O que você não ouve por aí. Quase sempre, das nossas perspectivas de felicidade, o feliz é aquele que não precisa se controlar. Como eu acabei de dizer, aquele que passa pela vida poupado de contrariedades. Agora, esse acerca de quem Jesus diz que bem-aventurado é o manso, a designação da palavra é justamente essa, de alguém que, tendo um poder extraordinário para galopar como um cavalo, é isto que a palavra original designa, esse poder que controla uma fera, uma besta, uma vontade animal poderosa como a de um cavalo. O manso não é inatamente assim. O manso não é manso porque seja fraco, covarde, medroso, apavorado, tímido, retraído, encolhido. Não. Esse que carrega o traço dessa felicidade tem o poder do galope, mas decidiu andar. Tem o poder da patada, mas decidiu impor as mãos. Tem o poder de devastar, mas decidiu construir. Tem o poder da desconstrução, mas decidiu erguer. Tem o poder da profunda ofensa, mas decidiu edificar. Tem o poder de todos os aguerrimentos, mas decidiu que, no que depender dele, ele terá paz com todos os homens. Jesus diz: esse, com essa mente, com esta atitude, esse é o feliz. Carregar essa confiança forte, que se mantém sob o poder desse controle, é o que produz a mansidão valente, corajosa, destemida e ao mesmo tempo que não se entrega ao capricho, ao sequestro da provocação de ninguém em nenhuma instância. Imagine só a quantidade de dificuldades, de problemas, de angústias, das quais a gente se poupa quando exerce mansidão, exerce esse autocontrole. Porque você é feliz não apenas pelas coisas que você conquista, mas também pelas coisas que você evita.
E há um tempo na vida em que você é muito mais feliz pelo que consegue evitar do que pelo que consegue fazer. E Jesus disse: esse é o feliz. Ele vai um pouco mais adiante e diz que felizes são os que têm fome e sede de justiça para os outros, os que se importam com o que está acontecendo com o próximo. Não é fome de justiça para si, senão você vira um cidadão brasileiro insaciável, só isso. Meus direitos, meus direitos, meus direitos. Sua alma fica sindicalizada no egoísmo demandador. Mas para Jesus, ter fome e sede de justiça tem a ver com o destino do outro, com o que possa ser facilitação para a existência de muitos, da maioria. E se a soma da maioria é um interesse maior do que o meu interesse particular, eu privilegio a justiça que se espraie, porque eu tenho uma fome, um incômodo em mim em relação ao que possa acontecer de melhor com os outros. Jesus disse: ter essa atitude na vida garante a você, inevitavelmente, o caminho do Macarius, do espiritualmente feliz na existência. Aí ele vai adiante e diz que bem-aventurado, feliz, é o misericordioso, é o que tem um coração capaz de se condoer da miséria alheia, que se solidariza, que se faz um com a miséria do próximo, com o destino dele. E aí, olhem, como todos esses elementos não vêm de modo algum traçando, delimitando, criando nenhum tipo de proteção para a vida no que diz respeito a nos isentar da lágrima, do autocontrole, da provocação, do choro, da mansidão que se manifesta justamente como tal, como essa capacidade de exercer alguma forma de maestria sobre meu próprio espírito, a fome e sede de justiça que me faz me importar com o outro, a misericórdia pela dor do outro. Todas essas coisas não têm necessariamente a ver com o que eu faço por mim, no sentido de que felicidade é algo que eu realizo em meu próprio favor. Ao contrário, você vê que o fluxo de todas as coisas aqui apontam na direção de quem eu sou no meu vínculo e no meu olhar para com a vida e para com o próximo. Ele vai adiante e diz que bem-aventurado é quem tem um coração limpo. Limpo. Como diz Paulo, no que pensar, em tudo que é bom, em tudo que é puro, em tudo que é louvável, em tudo que edifica, em tudo que é de boa fama, em tudo que fortalece, exalta o outro, no meu olhar, na minha percepção dele. Isso caracteriza a minha pureza de coração, o fato de que eu não sou uma construção humana carregada de malícia, de dolo, de maldade, de sensualização, com um desejo de sedução constante de quem quer que de mim se aproxime. Ao contrário, eu tento ver o melhor, buscar o melhor, esperar o melhor. Não sou um ingênuo acerca de nada, mas sou alguém que carrega esse bom espírito. Por isso meu coração é limpo, por isso eu vejo a Deus, porque na minha mente eu não coloco as viseiras da maldade na interpretação da vida, e quanto menos eu tenho tais coisas da minha mente, mais claro fica o caminho do amor de Deus na minha vida e em relação a mim, na direção do outro, do meu semelhante. E aí Jesus vai mais adiante e diz que feliz é o pacificador. É aquele que entra no meio das zonas de guerra e acalma,
e facilita, constrói pontes. Ou ele diz ainda que o bem-aventurado é o perseguido por uma boa causa. É o cara que, por causa da justiça, por causa do evangelho, por causa do amor, por causa da verdade, por causa da paz, é perseguido por uma geração, pela família, por pessoas que não compreendem, em qualquer circunstância. Agora vejam, isso que eu disse até agora nos faz entender com simplicidade que, do ponto de vista de Jesus, isso que a gente vive como tirania da felicidade não existe no Evangelho. O que eu assisto todo dia, a vida inteira, são pessoas escravizadas pela tirania da felicidade, que é uma obrigação miserável e que vem caracterizada do irreal, pelo irreal. O que se diz todo dia é que você experimenta a felicidade como estados de suspensão da realidade. Por isso é que a alteração da consciência por vias químicas é tão desejável para a maioria de nós, porque é o que mais automaticamente favorece uma suspensão da realidade, um estado de euforia química, ou alteração da consciência que nos coloque num estado de dormência, ou algum prolongador orgásmico, alguma coisa que a gente faça, ou a gente tem, a gente possua, a gente ingira, ou algum lugar para onde a gente vá para experimentar com hora marcada a suspensão das contingências da realidade, porque o que se nos ensina é que com o contingenciamento do cotidiano não dá para ser feliz. Aí você compara com o que Jesus diz e tem que admitir que está sendo enganado. Porque quantos de vocês aqui, honestamente, olhem para mim, quantos de vocês vão para casa sozinhos, fecham a porta do quarto, veem a cama vazia e dizem: eu só serei feliz no dia que essa cama estiver ocupada? Aí fazem tudo para ocupar aquela cama. Claro que a gente tem 1000 mecanismos de filtro para dizermos para nós mesmos que não foi tão fácil assim alguém subir na nossa cama. Mas é só mecanismo de filtragem ilusiva, porque com filtro ou sem filtro é para lá que o cara vai. Ou a mulher na tua. Porque, do contrário, a nossa sociedade estabeleceu que, se você não tem uma conjugalidade para ser feliz, você precisa ter pelo menos uma namorariedade sucessiva, ou praticar monogamias sucessivas, preferencialmente, dependendo da geração. O bom mesmo não é um casamento, mas é viver uma sucessão deles. Quem sabe de 2 em 2 anos um novo, de 3 em 3. De modo que quando você chega aos 30, você tenha tido uns 12 oficiais e uns curtos de 3 meses, mais ou menos. O que faz da mulher samaritana freira no convento ao lado da sua casa. Mas isso está na cabeça da gente. Eu vejo gente feliz se tornando infeliz porque não consegue ter apetite para perseguir a tirania da felicidade conforme proposta pela nossa sociedade. Aí o cara chega angustiado e você diz: mas por que você está tão infeliz assim? É porque eu não sinto vontade
de correr atrás de tudo isso. Isso me faz tão mal. Eu devo ser anormal. Que diagnóstico o Senhor me dá? Eu digo, da maior normalidade possível, não é? O que está acontecendo é que você não aceita o caminho da sua própria individualidade, porque existe a obrigação dessa clonagem de conquistas, de exterioridades e de construções irreais, que não são alcançáveis, que não são mantíveis, que não são de modo algum realidades a se tornarem estáveis. Elas no máximo acontecem como fluxos e refluxos, mas felicidade não é isto. Quando você vê o que Jesus diz aqui, felicidade, na realidade, é manter o espírito aberto para crescer em toda a verdade e para colhê-la sem conflito, sem raiva da verdade no coração. É ter a emoção viva para amar, para se solidarizar, para acolher. É ter essa vontade ativa de ver o bem possível acontecer no outro e oferecendo-nos nós também como pontes e mediadores dessas possibilidades. Enquanto nós mesmos mantemos o autocontrole e não nos entregamos a nenhuma loucura extravagante na vida. E ao mesmo tempo, não temos medo da dor, da misericórdia, do envolvimento com o sofrimento do outro, porque tal coisa não me acachapa de dor, ao contrário, renova em mim o significado da vida. Enquanto eu também não temo levantar a cabeça e defender causa nenhuma do que seja essencial na existência. Se a minha vida é assim, ela é feliz. E aqui em momento algum se diz que para isso eu preciso estar acompanhado, que para isso eu preciso estar casado, que para isso eu tenho que ter filhos, ou que para isso eu tenho que ter pelo menos um divórcio no currículo. Nada disso é absolutamente demandado, tem a ver com a minha mente, tem a ver com o meu ethos, tem a ver com o que seja o telhado da minha construção pessoal e do lugar na vida onde, tendo ou não tendo, eu acho o conforto de ser. Por isso, bem-aventurado é ser. Não tem absolutamente nada a ver com que eu possa amealhar de fora. As coisas que vêm de fora são coadjuvantes, facilitadores em alguns momentos, mas a presença delas, sem essas essências anteriores, faz com que elas mesmas frequentemente sejam apenas o objeto da nossa angústia maior. É por isso que você vê, por exemplo, Paulo, falando aqui em 2 Coríntios, de um tesouro imenso de dentro, mas coberto, e que habita um vaso de barro. É uma alusão à fragilidade da nossa existência física, mental, corpórea. No entanto, ele diz também, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia e faz descrições de uma natureza antitética extraordinária, como aqui, por exemplo, em 2 Coríntios, no capítulo 3, quando ele diz da seguinte maneira: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E aí ele vai adiante e introduz o fato de que nesse vaso de barro, onde tem essa excelência de graça divina, na experiência da contingência da vida, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Eu posso ser feliz na tribulação. Isso é que
O fluxo filosófico contemporâneo não pode de modo algum aceitar. Se você está atribulado, especialmente no ambiente religioso, é porque o diabo está na sua vida. Ser atribulado e não ser angustiado, num mundo caído, relativo, de cardos e abrolhos como o nosso, isso é o poder da felicidade. Perplexos. Perplexidade, pelo menos, é uma coisa que me visita com uma regularidade enorme. Não há experiência suficiente para poupar você da perplexidade no encontro humano. Você leva choques e sustos toda hora. Mas você pode ser feliz apesar da perplexidade e viver sem desânimo, porque a perplexidade desanima o coração, são sustos que desmobilizam o espírito para a vida. Perseguidos, bem-aventurados os perseguidos, porém não desamparados. O que garante a minha felicidade é a impossibilidade de eu ser desamparado. Eu sou um homem do amparo de Deus. Abatidos, frequentemente, porém jamais destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Cristo, as limitações, as escolhas que me colocam numa via frequentemente não compreensível, mas enquanto isto, quando a escolha é uma decisão baseada nesses valores do Espírito de Deus em mim, mais cresce e mais se manifesta em mim a vida de Cristo. Paulo vai adiante e não cessa quando ele, por exemplo, chama de ministério, de projeto de vida em Deus, na existência, a seguinte descrição de possibilidade de viver. Ele diz: em tudo recomendamo-nos a nós mesmos como ministros de Deus, como diáconos da vida em Deus, na muita paciência. A maioria das pessoas aqui acham que ser feliz é não ter que exercer paciência. Quando o cara tem que exercer paciência é porque a vida não está boa para ele. Paulo vem e diz: nós nos recomendamos à vida. É o contrário. Na muita paciência, nas aflições, nas privações. Quando o gafanhoto devorador está em volta da sua casa, nas privações, irmãos, Paulo diz: você pode ser feliz. Nas angústias, quanta angústia. Aqui tem muita gente com angústias. Não é aquela angústia existencial, essencial. Aqui ele está falando daquelas angústias da solidariedade, das dores por pessoas com as quais nos importamos, com situações que não mudam e que continuam à nossa volta e que são angústias para nós. Mas apesar delas, ele diz: nós nos recomendamos como diáconos da vida em Deus. Nos açoites, nas prisões, nem tanto, né? Nos tumultos, infelizmente toda hora. Nos trabalhos, com o que segue no interregno, que é esse trânsito miserável que deixa você 6 horas para ir e para voltar. Nas vigílias, nem sempre aquelas de oração ou meditação, mas vigílias de uma existência que não pode dormitar, porque tem que manter os olhos abertos, não pode vacilar. Todavia, é possível ser feliz aí também. Nos jejuns, nas privações, ele diz: na pureza, eu me recomendo
na melhor atitude pura que eu puder ter para com o meu semelhante, no modo de saber, de aprender, de entender, de passar o que eu sei, na longanimidade, na capacidade de me estender na esperança em favor do outro, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, seja por honra ou seja quando eu sou desonrado, seja por infâmia que contra mim cometam, ou seja pela boa fama que acerca de mim pronunciem, quando eu sou entendido e tratado como um enganador, ou como quando eu sou visto como verdadeiro, como quem é tratado como um desconhecido que passa, entretanto, sendo bem conhecido, sendo essa apenas a atitude de desprezo deliberado daqueles que lhe enxerguem, não importa, há algo maior em você. Como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo absolutamente tudo. A tirania da felicidade é aquilo que, por exemplo, vocês são estimulados todos os dias, até no que chamam de culto e de espiritualidade. Ontem ou anteontem, a Adriana e eu estávamos dando uma zapeada de madrugada na televisão e caímos num canal. Eu digo se estou dizendo isso como uma coisa meio inédita para nós, porque é uma coisa que não acontece na nossa vida, é ver programa religioso. Não. E lá em casa, acho que fora os canais a cabo, onde igrejas compram metade da programação e que já estão marcados lá para serem pulados no dial, ou não estão nos favoritos, estão nos desfavorecidos do playlist da TV, a gente não vê mesmo. Mas aqui no hotel não é a mesma coisa, aí você fica catando, entra um UHF, vai. Aí chegamos lá uma hora que tinha um programa desses. E aí, o mote atual, explícito, é o seguinte: Deus só age no Congresso. O Congresso é a congregação, eles mostram. Lotada. Aí vem o bispo e diz o seguinte: enquanto ele fala, tem um telão atrás passando Porsches, Ferraris, Mercedes. Quando a coisa está ruim, vem um Audi. Mas é tudo assim. Aí as casas são casas caribenhas, com aquela piscina toda cheia de curvas, um pedaço entrando no mar, um jacuzzi dentro d'água no mar, um barco na porta, isso tudo passando. E o cara dizendo: você não tem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, porque você não veio ao Congresso. E não adianta entrar no seu quarto e ficar orando, porque Deus não vai atender. Aí ele aponta para o que vai passando. Aí já tem cavalo de raça. Você não pode imaginar o que vai passando ali atrás. É uma loucura. Você tem que vir ao Congresso. Se você ajudar um pobre na rua, não é a mesma coisa, jogou dinheiro na maldição. Se você quiser a bênção do Senhor, você tem que dar no lugar do Congresso, porque Deus só age no Congresso. E Ele nos ungiu para sermos os abençoadores do Congresso e os que recebem em nome dEle a sua dádiva. E aí, a bênção lhe virá. Aí, a essa altura, já passou
um cara boa pinta atrás, abraçado com uma loura meio gostosa. Aí já vem, depois de um tempo tem uma cena deles entrando no culto com duas crianças, filhinhas de Trump. Aí vão ali, vindo da torre para entrar no templo. Enfim, o cara vai querendo encontrar Deus e encontra uma opressão desse tamanho, que obviamente vai acontecer na vida de alguns, porque com Deus ou sem Deus acontece na vida de alguns sempre. E esses em cujas vidas isso acontece se tornam, no ambiente do Congresso, nos estimuladores para que a sua otarice, a sua escravidão, a sua demência continue sendo avivada nessa busca das coisas que Deus tem para te dar. Essa bênção de Deus que acaba o mundo, que polui a terra, que engarrafa o trânsito, que esquenta os verões cada vez mais, que atrasa as chuvas, que entope os rios, que mata os peixes, que enche a barriga dos grandes seres marinhos de plásticos e garrafas, de redes e tarrafas, que polui a atmosfera e agora a estratosfera, com lixo, lixo, lixo para todo lado. Mas é a felicidade que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Onde a oração é algo que, se eu fizer, o livre-arbítrio do meu irmão pode ser suspenso. Vocês já viram isso? O cara está afinzão de pegar alguém. Aí a gente diz, a mulher dele fica sabendo. Aí ela se consagra com as irmãs. Aí começa a orar. Senhor, Senhor, baixa aquilo ali, tira aquela energia, amarra, Senhor. Aí as irmãs perguntam, como é que ele está? Você deve estar bem, porque em casa ele não está fazendo nada, é sinal de que baixou. Olha, há anos eu assisto essas intercessões de pedido de suspensão de livre-arbítrio do marido, livre-arbítrio da mulher, livre-arbítrio dos filhos. Todo mundo pedindo a suspensão do livre-arbítrio do outro. Aí, como Deus não suspende o livre-arbítrio, a culpa vai para ele. Onde estavas tu que não suspendeste o meu livre-arbítrio? Porque nem o do próprio indivíduo ele quer exercer. Até nessa hora chega aquela situação na qual ele ora e diz, Senhor, eu estou indo. Eu estou indo. O Senhor sabe o que vai acontecer se eu chegar lá. Por isso eu estou te dando a chance. Fecha todos os sinais. Fura o pneu do meu carro. Meu radiador está perfeito, mas eu te imploro que ele ferva. Oh, meu Pai, que a minha mulher passe na esquina agora e peça uma carona. Aí vai chegando perto e diz, Senhor, as tuas chances estão acabando. Ser soberano na minha vida, ó Deus. Aí o cara entra e quando ele está lá, ele ainda faz uma última oração. Que a camisinha rasgue. Que bata no coração dele ou dela uma angústia inexplicável, ela sai correndo.
Porque se agora não acontecer isso, desculpa, Senhor, mas já era. Aí quando o cara levanta dali arrependido, já culpado, ele diz: Senhor, por que permitiste que eu fizesse isso? Gente, eu não conheço povo mais doido na face da terra. Não tem. Em lugar nenhum. Para melhorar essa coisa, Senhor, eu sei que tentaste, mas o diabo foi mais forte. Tem uns mais piedosos que dizem: eu não posso nem culpar a Deus, que houve uma hora em que bateu algo em mim, que eu quase desisti, mas então o diabo entrou, subiu tudo de novo. Ele mesmo não existe. Ele não existe. Quem pode manter equilíbrio mental, emocional, espiritual existindo assim? Ou quando a esperança, a expectativa é: Senhor, eu estou todo ofertado a Ti. O cara não quer ser humilde de espírito, ele quer ser teleguiado. Porque o humilde tem que se manter aprendendo, acolhendo, discernindo. Não, Senhor, eu quero um passo a mais. Guia-me. É o que ele quer. Se eu vou partir para as cabeças, se o Senhor quiser minha temperança, me modere na chegada. Do contrário, eu vou arrebentar, vou atropelar, Senhor, meu Deus. Aí a vida se arrebenta toda, é Maria da Penha para todo lado, é uma miséria danada, é BO de ocorrência, é um inferno. Vocês sabem do que eu estou falando. Está cheio de gente com a cara bonita aqui, mas com essa miséria toda na vida. Pensam que eu não sei? E quando vem uma doença? Doença e felicidade são incompatíveis também na terra de Deus e do diabo. Ou seja, no mundo que você habita. Quando nasce um filho com síndrome de Down, ou com uma doença degenerativa, ou com uma limitação sensorial, ou quando uma pessoa tão gente boa e do bem e amada aparece com um câncer forte, difícil, ou mesmo quando é um fraco, tratável. A multidão das promessas de felicidade são tão falaciosas que a expectativa louca, insana da maioria é que existam dentro de uma bolha que ganhem mais do que imunidade parlamentar. Eles ganhem de fato imunidade em todos os sentidos. Porque se alguma coisa os relativizar, significa que a mão de Deus foi de algum modo levantada por um pouco da vida desse devoto. É um inferno viver assim, vocês não acham? De modo que eu acho que a grande maioria dos que estão aqui são sobreviventes, porque terem sobrevivido a essas expectativas todas, a todas essas ideias, esses surtos, essas induções, essas demandas de que a vida de Deus, a paz de Deus, a presença de Deus na existência de alguém implica na supressão de dores, de contrariedades, de fraquezas, de limitações, de impotências,
implica na não conexão de coisas que se juntem e que realizem um desconforto maior do que o previsível. Existir sob as promessas dessa bolha é o que causa essa infelicidade miserável na maioria de nós. Dói viver, gente. No mundo tereis aflições, mas tende eudaimon, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha só como Jesus foi feliz, não é? Jesus é o típico supra-infeliz do nosso ponto de vista. É tanto que o cara chega e diz assim: estão querendo me fazer passar por Cristo. O que na realidade é o que Jesus diz: seja um Cristo. A gente diz: Deus me livre. Deus me livre. Essa coisa de cristificação para lá, né? Para mim não. O Senhor me salve. Porque o cara nasce e crianças morrem. Você já imaginou o que é você ter no seu currículo? No dia que eu nasci, ou no mês que eu nasci, por minha causa, dezenas de crianças morreram. Por isso eu sou feliz. Celebro o meu aniversário com isso na memória. Mobilizou-se o aparato militar da realeza para me matar. Tive que sair escapado para uma terra distante, um autoexílio, uma busca de fato de um asilo temporário de sobrevivência. Volta-se, tem-se que ir para um lugar simples, para viver a vida mais simples, salvo das contingências e perseguições eventuais. E depois, o resto da vida publicamente verificável que ele tem é vivida nesse cansaço de se dar, de ser buscado, de não se negar, de não feriar para sempre, de carregar uma eterna disponibilidade, de chorar com os que choram, de alegrar-se com os que se alegram. E no caso dele, coitado, ficou privado de dar umas boas namoradas. Se o filho do homem, o homem dos homens para a terra, passa pela terra e não sabe o que é aquilo. E é o meu modelo de felicidade. Deus me livre. Olhem para Jesus. Eu quero a felicidade de Jesus em mim. Essa felicidade faz ressuscitar dos mortos. Faz sentir dor na hora da dor sem medo do grito. Mas mantém a decisão e o poder da escolha mesmo pregado com a capacidade de dizer não quero. Faz você ter sede sem reclamar. Não poupa você de nenhuma das extravagâncias dos outros, mas mantém você no caminho da lucidez, mesmo no meio da maior loucura. Eu quero a felicidade de Jesus. Que é possível quando você anda com pessoas, e é possível quando as pessoas todas deixam você, e é mais possível ainda porque você não carrega essas dependências aflitivas. Ao contrário, você tem o poder de dizer: quereis vós também deixar-me?
Felicidade é carregar no coração essa capacidade de, acompanhado ou desacompanhado, poder dizer: eu todavia não estou só, pois o Pai está comigo. Se você não aprender isso com o Evangelho, o que vai desconstruir uma multidão de mitos na sua mente, você jamais experimentará a possibilidade dessa felicidade que não é uma emoção, não é um entusiasmo, não é uma suspensão da realidade, não é a entrada num portal de um mundo paralelo onde você faz rápidas visitas e volta. Ao contrário, você vai entender, quando viver a partir do Evangelho e interpretar a vida na perspectiva de Jesus, que felicidade é ser. Quando dói, quando não dói, quando pessoas nascem e a gente as acolhe, ou quando a gente as despede, as sepulta até breve no Senhor, felicidade é. E eu quero, concluindo hoje de manhã, apenas deixar essa palavra com vocês. Salvem-se dessa divindade diabólica presente na alma de todo mundo aqui. Tirem desse altar maligno essa deusa perversa que demanda esse culto de sangue da maioria de nós. O cara se esfola, se arrebenta, se dá, se arreganha, se promiscui para alcançar, para ter, para atingir, para possuir, para encher um currículo, sabe Deus de quê e para quê? Enquanto não sabe quem é, enquanto não forja uma identidade, enquanto não constrói um caráter, enquanto não tem a mente alimentada por certezas maiores do que o que passa, e passa logo, e passa breve, e passa rápido, e não deixa nada à nossa volta. A minha oração pelos de mais idade e pelos mais novos é que, de algum modo, essa hora e pouco que eu usei para dizer essa palavra tenha deixado e deixe algo em você que não seja nunca mais arrancado. Você vai chorar hoje mesmo, muita gente vai chorar aqui. Vai ter gente que vai chorar no metrô, no ônibus, no carro, hoje à noite, amanhã, esta semana. Mas e daí? Faz parte. Eu sempre me lembro do meu pai, que passou a vida inteira me ensinando a realidade. Eu nunca conheci uma pessoa mais real, mística e real, quanto ele. E quando ele estava no hospital, já praticamente 2 meses morrendo, morreu muitas vezes e ressuscitou muitas vezes naqueles 2 meses. E experiências extraordinárias de ir e de vir, coisas indizíveis. Um dia daqueles, eu passava o tempo todo com ele lá na UTI. Pelo fato de ser pastor, eu podia ficar lá dentro. Não precisava nem sair, de modo que eu ia em casa, tomava um banho, voltava e ficava dentro com ele. E ele com uma tráqueo, já há muitos dias, de repente, à noite especialmente, eu comecei a tentar botar na boquinha dele, lá por orientação médica, uma determinada comida, uma sopinha pela beirada, aqui assim. Aí abria a boca do velhinho e botava um pouquinho na beiradinha. Aí ele ia dando aquela chupadinha, aí fazia: tá bom, pai?
Aí eu botava mais, e essa aí? O cara não estava sentindo gosto nenhum já há um tempo. Para você começa a dar uma sopinha. É uma ceia de Buckingham para quem está nesse estado. Aí eu fui botando. Lá pelas tantas, eu animado com a alegria dele, enchi a colher um pouco mais, ela deu uma virada e derramou para o lado de cá, foi para cima da traca, fez aquela lambança, e eu, pai, fui querendo secar, ele olhou para mim, deu uma piscada e falou, é assim mesmo. É assim mesmo. Gente, é assim mesmo. E quem sabe que é assim mesmo, esse é feliz. Quem não anda em ilusões, esse é feliz. Quem vai aprendendo até com atraque e diz para você, como última lição, não esqueça, é assim mesmo. Esse é feliz. É assim mesmo. Quem enganou vocês? Foi esse falso evangelho, essa multidão de promessas, essas divindades que pedem o sangue, o dinheiro, a alma, o tempo, a frequência, as horas, a vida, tudo de vocês em troca de uma felicidade de olha o que Deus vai te dar e passa. Isso aí é uma felicidade para quem quer estar Ferrari na vida. E eu espero, em nome de Jesus, que não seja o seu caso. Vamos ficar em pé e vamos orar juntos. Posso fazer isso? Cadê a caixinha? Tá bom. Depois eu falo com vocês sobre essa sacola aqui. Ai. Pegue na mão gostosamente de quem está aí ao seu lado. Mesmo que você tenha uma mão gelada, pegue na dele. Tem a mão gelada? Você pegou na mão de uma mão gelada? Não precisa entregar quem é o dono da mão gelada. Tem muita gente com a mão gelada aqui. Como é que eu sei? Já 43 anos pegando em mãos aos milhões, eu sei que para cada 3 chega uma gelada. Mais ou menos a estatística é essa. Pegue geladinho, esquente a mão dela. Jesus, como nós temos sido enganados em teu nome. Como nos colocamos em perseguições mentirosas, em buscas falaciosas, em ambições não alcançáveis, e quando se alcançam as coisas que se almejam, elas não vêm carregadas das alegrias que a gente desejava. Por favor, tira esse véu de engano. Ajuda-nos a entender o que é ser feliz em Ti. Dá-nos, concede-nos esse bom espírito, esse entusiasmo, essa alegria de Deus em nós. Dá-nos esse coração com humus, com umidade, com humildade, que acolhe as sementes da verdade, da sabedoria, que não tem medo de ser, de amar, de crer, de chorar, de ver, que tem prazer em manter a mente limpa, o coração puro, que não quer receber o galardão dos maliciosos, porque quer continuar vendo Deus na vida. Dá-nos um coração que almeje o melhor para o próximo também, que tenha fome disto em favor de outros, e que
essa sacerdotalidade seja o sinal da nossa felicidade, essa capacidade de fazer pontes, de aproximar, de pacificar como um filho de Deus. E por favor, permite que o nosso coração não tenha e não se acovarde diante de nenhuma boa causa da vida, de nenhum bom combate, porque isto é felicidade. E agora enche-nos de luz, de entendimento, de paz, de serenidade e de esperança. É o que eu te imploro, em meu favor, em favor da minha mulher, dos nossos filhos, dos nossos netos, daqueles aos quais amamos, que vivem e experimentam na vida todas as contingências, lutas por fora, conflitos por dentro, mas todos eles estão aprendendo a serem felizes em Ti, sem engano, sem ilusão, sem as mentiras das miragens. E nós também em relação a eles. Obrigado pela imperfeição da minha família, pela da minha mulher. Obrigado pela imperfeição das nossas vidas, pelas coisas que não combinam, pelas coisas que não casam, pelas coisas que, vez por outra, voltam e incomodam, e perturbam, ou atribulam. Obrigado, porque é só por causa dessas coisas que a realidade se mantém viva em mim. E eu aprendo que eu posso tudo naquele que me fortalece. Posso ser atribulado, posso ser afagado, posso ter abundância, posso viver na escassez, posso estar dando saúde, posso estar fragilizado, posso ser glorificado pelos homens ou posso ser infamado por todos. Tanto faz parte. Mas o que faz mais parte do que tudo é a minha parte em Ti, que não me será roubada, e és Tu em mim, que ninguém de Ti me afastará. Essa é a felicidade, essa coragem de viver, de ser, de encarar, de não desistir, de crer na vitória do Evangelho, de não precisar adaptá-lo a nada, de vivê-lo de novo e para sempre. E de envelhecer rejuvenescido nele. E de melhorar na sabedoria à medida em que o corpo se enfraquece, mas a mente cresce, enquanto o corpo mortal se desfigura e o homem interior, todavia, se renova de dia em dia. Porque é assim que é, e faz parte. Obrigado pela felicidade de morrer, que nos catapulta para a vida que é, aonde não há mais lágrimas, nem mais dor, nem contradição. Obrigado por tudo que me ensina, seja o conselho que eu acolho, seja a dor que se torna sabedoria pelas limitações que me impõem. Obrigado por tudo que me melhora. Ser feliz é melhorar todo dia, é crescer, é se dilatar, é amar. Ensina-nos a palavra da vida. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém.